Revelado. A terrível volta da mulher amaldiçoada na família oculta da finca sinistra. A noite estava pesada, quase sufocante, quando Rafael se aventurou pelos corredores vazios do hospital abandonado. Sussurros pairavam no ar, como se as paredes guardassem segredos que não deveriam ser revelados. Ele sentiu um frio repentino na espinha. A atmosfera estava carregada, densa de um medo que ele não conseguia ignorar. Não pode ser verdade, pensou, enquanto um cheiro estranho, de terra molhada e algo mais enjoativo, invadia suas narinas. Uma lenda antiga surgiu em sua mente. A mulher amaldiçoada, que sua avó sempre falava com um tom de voz temeroso. Seu coração disparou. Pode ser só uma história. Tentou se convencer, mas a sensação de que alguém ou algo o observava o gelou por dentro. Enquanto se aprofundava naquela escuridão, sombras pareciam ganhar forma, dançando nas paredes manchadas. Ele mal conseguia distinguir se eram apenas ilusões ou se realmente havia algo ali. O medo crescia dentro dele, pulsando como uma criatura viva, alimentando o terror que começava a consumir sua mente. Ele precisava sair dali. Precisava proteger sua família. Ao chegar em casa, notou que Clara o olhava com preocupação. Você está bem, amor? E era tudo o que precisava ouvir para que seu peito se apertasse. O rastro do medo ainda estava presente, e ao olhar nos olhos de Lucas, uma inquietação se instalou dentro dele. Não posso deixar que isso chegue até eles, pensou, a preocupação o dominando. Pelas ruas, os sussurros se transformaram em murmúrios inquietantes. Vizinhos o olhavam de maneira estranha, evitando contato. As conversas sobre uma maldição, sobre estranhas aparições nas noites mais escuras, tornavam-se comuns, como se todos soubessem de algo que ele ignorava. Rafael tentava não se desesperar, mas cada vez que um objeto mudava de lugar na sua casa, sua mente corria para o abismo das lendas que sua avó contava. Uma sensação esmagadora de que a maldição dela estava, de algum modo, ressurgindo, o fazia tremer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite fatídica, Rafael estava em casa, sufocado pela tensão, quando um grito cortou o silêncio. Seu coração parou por um segundo e, em um ato instintivo, ele correu em direção ao quarto de Lucas. Quando entrou, a cena que encontrou paralisou sua mente. Seu filho estava preso em um pesadelo, os olhos arregalados, fixos em algo que não estava visível. O ar ficou pesado e uma voz familiar, suave como a brisa da noite, sussurrou seu nome, ecoando em sua mente. Rafael. O pânico tomou conta. Ele se viu enredado em uma escolha cruel. Encarar os fantasmas do passado e proteger sua família a qualquer custo ou deixar a sombra da mulher amaldiçoada consumir tudo que ele amava. A maldição estava de volta. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente estava ameaçando sua família? Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. A voz ecoava como um sussurro de um sonho torto, mas a expressão de Lucas, paralisado na cama, gritava a realidade. As sombras no quarto pareciam se unir, formando um espetáculo macabro, e o ar saturado de uma umidade insuportável tornava a respiração dele difícil. Filho! Lucas! Ele se aproximou, o coração disparado, mas o menino não parecia ouvi-lo. O olhar de Lucas atravessava a parede, como se ele estivesse vendo um espetáculo aterrador que Rafael não podia imaginar.
E ali, repentinamente, um leve odores de flores murchas tomou conta do espaço, enjoativo e opressivo. Rafael tocou o ombro do garoto e imediatamente um choque atravessou seu corpo. Lucas se contorceu. Um grito cortante escapou de seus lábios. Pai, ela está aqui. Ela vem. O terror na própria voz do filho fez o sangue de Rafael gelar. Ele não sabia se corria, se lutava ou se afundava nos pesadelos que estavam tomando forma ao seu redor. A mulher amaldiçoada, aquela que ele pensou estar presa nas histórias da avó, agora estava de volta e parecia inclinada a levar Lucas com ela. Rafael procurou algo, qualquer coisa, para proteger seu filho, mas seu olhar se fixou em uma figura mais ao fundo do quarto. Uma silhueta feminina, longas tranças escuras caindo sobre o vestido branco, que dançava suavemente com uma brisa impossível de sentir. O rosto ocultava-se na sombra, mas os olhos brilhavam com lanternas de ira e dor. Você não pode levá-lo, Rafael gritou, a adrenalina correndo em suas veias como um furacão. Ele avançou, a coragem criando raízes profundas dentro dele, enquanto o pavor tentava erodir seu ânimo. Mas, à medida que se aproximava, a figura começou a se desvanecer. Você não sabe o que está fazendo, ela disse, a voz suave como seda, mas cortante como lâmina. Lucas virou-se, agora parecendo mais consciente, seus olhos encontrando os de Rafael. Nas coisas que você fez, papai, elas não esquecem. Rafael não entendia. Para proteger sua família, ele havia se afastado das tradições e histórias que sempre foram contadas. Ele havia perdido o contato com o que realmente era importante, acreditando que poderia escapar da maldição. O ambiente começou a tremer, as paredes pulsando como se estivessem vivas. A mulher não se afastava. Pelo contrário, acompanhava cada movimento, cada tremor da casa. Ele pressentiu que precisava sair, mas suas pernas estavam pesadas, como se a própria casa quisesse mantê-lo ali, à mercê daquela força. Me leve, Lucas implorou, a voz dele ecoando com uma dor tão profunda que parecia atravessar todos os obstáculos. Rafael olhou para seu filho e algo se rompeu dentro dele. Ele não podia deixar Lucas. Não assim. Uma decisão precisava ser tomada. De repente, a luz começou a piscar e o silêncio foi cortado por um estrondo. Rafael percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava enfrentar a mulher amaldiçoada ou ver seu filho se perder para sempre. A tensão explodiu em seu peito como um grito surdo e ele se lançou em direção à figura indistinta. Mas no momento em que estava prestes a alcançá-la, um riso ecoou pela sala, frio e distante, como se estivesse vindo de outro mundo. Você não pode me derrotar, ela sussurrou, e de repente tudo escureceu. Quando a escuridão começou a recuar, Rafael se viu em um lugar desconhecido, um cenário desolado e deslavado, onde rostos de dor giravam em sua volta, incluindo o da sua avó. Você não sabe a verdade, ela gritou enquanto sombras dançavam ao redor. Rafael ficou paralisado. A maldição era muito mais do que ele sabia. O que ele não havia descoberto antes poderia ser a chave para a salvação de Lucas, ou a sua condenação. E no escuro, ele ouviu uma nova voz, aguda e mais próxima. Você tem apenas uma chance. Se foi até aqui, é porque não há mais saídas. Ele teve certeza do que viria a seguir. As paredes da maldição estavam se fechando. Atemorizado, Rafael se preparou para enfrentar a verdade. Rafael sentiu seu coração acelerar, as palavras ecoando em sua mente como um mantra funesto. A verdade. A escuridão ao seu redor parecia pulsar, como se estivesse viva, e aquelas vozes se tornaram um coro de desespero que o cercava. Ele desejava voltar para o quarto, para a segurança do rosto de Lucas. Mas agora, ele estava preso em um lugar que mais parecia um pesadelo. Ele viu mais rostos nas sombras,
algumas figuras familiares e outras desconhecidas, todas entrelaçadas por um mesmo fio de dor. Algumas eram rancorosas, outras imploravam, como se estivessem presas em suas histórias, aguardando uma redenção que nunca viria. As feições de sua avó eram claramente visíveis, seu olhar expressando um misto de amor e advertência. "Rafael, escute-me!" Ela gritou, mas a distorção do som tornava impossível saber se ela falava do fundo do coração ou se estava sob o domínio das trevas. A figura da mulher em vestido branco reapareceu diante dele, imponente e aterradora. "Você não fez o que era necessário. Sua cobardia moldou este tormento. É tempo de escolher." A voz parecia girar ao seu redor, como um redemoinho. Rafael gelou. A ideia da escolha o aterrorizava. Naquelas palavras, havia uma promessa disfarçada de ameaça. "Escolher o quê?" Rafael perguntou, tentando manter a voz firme. A mulher inclinou a cabeça e, por um breve momento, ele sentiu um contato. A dor, a tristeza. Tudo parecia se esfumar, como se estivesse se conectando com o passado daquela mulher. Um passado que ele não conhecia. Mas no fundo ele sabia. Era um jogo que ela jogava com sua alma. "Um sacrifício", ela respondeu, e a palavra reverberou como um balançar de sinos em sua cabeça. "Você e seu filho são a chave. O casamento das suas linhagens foi o início da maldição e é também a única forma de terminar." Rafael hesitou. Um sacrifício. As histórias que sua avó contava, os avisos para jamais brincar com o que não entendia. Era isso que ele sempre temera. Não vou sacrificar Lucas." A visceral negação explodiu em sua voz, mas as figuras ao redor começaram a rir, um som estridente que enchia o ar de um desespero absoluto. "Você não sabe do que é capaz, Rafael. A verdadeira dor não é deixar, mas querer ficar", sussurrou uma voz distante. Ele sentiu o chão tremer, a realidade começando a se fragmentar ao seu redor. As sombras se espessaram, como se quisessem abocanhar seu ser. O olhar de Lucas, de alguma forma, ainda estava com ele, e a imagem do filho o impulsionou a lutar. "Eu não vou deixar você levá-lo", Rafael gritou, a determinação preenchendo sua voz. "Então, prove. Você tem que reviver a história da sua família se quiser mudá-la. Você precisa entrar no ciclo." A mulher estendeu os braços, e como se o espaço estivesse vivo, Rafael percebeu uma porta se materializando ao seu lado. Uma saída, talvez? Mas o que havia do outro lado? O pensamento trouxe o medo de voltar atrás. "Lucas!" Ele gritou, como se o chamado pudesse atravessar os limites do desconhecido. Nesse momento, o chão tremeu mais uma vez, e uma sombra mais negra, mais opressiva, surgiu atrás da mulher. O riso voltou, mas agora com um tom grotesco de antecipação. "Você não pode escapar do seu legado, Rafael. O ciclo reinicia, ou termina. A escolha é sua." Rafael olhou para a porta, depois para a mulher, e por último para os rostos desesperados que circundavam sua visão. Um peso aterrador pressionou seu peito, e então aquela verdade aterradora se solidificou. Ele estava entre dois mundos, mas um caminho específico havia se desenhado. Ele precisava escolher entre reviver a dor do passado ou encontrar uma saída. Uma saída que poderia custar tudo, até mesmo seu amor. E a pergunta martelava em sua mente. O que ele estava disposto a sacrificar para salvar seu filho da mulher amaldiçoada? A porta pulsava, quase como se fosse um coração. Ele sentiu que o tempo se esgotava. O que ele faria a seguir? A escuridão sussurrava promessas e ameaças, e ele estava prestes a descobrir que a escolha dele poderia mudar tudo. Para sempre. A respiração de Rafael se tornava cada vez mais rápida. Ele tinha consciência de que o momento de decidir estava se aproximando, e a pressão nas costas fazia seu coração bater como se quisesse explodir. Olhou novamente para a porta. O pulsar dela era hipnotizante e aterrador.
Você já fez sua parte, Rafael. A mulher no vestido branco sussurrou, sua voz agora tingida de uma suavidade opressiva. Basta um passo, uma escolha. O legado da sua família depende disso. Coração na boca, ele se voltou para os rostos em meio às sombras. Aqueles olhares, repletos de dor e desespero, imploravam por libertação. Cada um tinha sua própria história trágica, fragmentos de vida que ecoavam nas paredes dessa dimensão sombria. Ele viu vislumbres de suas próprias memórias ali, angústias que ele sempre quis esquecer, ansiando por perdão e alívio enquanto ocupavam esse limbo infernal. Se você não agir agora, Rafael, gritou sua avó, quebrando o silêncio do espaço. Tudo o que você ama será consumido. A escuridão não esquece e não perdoa. A advertência dela cortou seus pensamentos, alarmando-o como um gélido vento cortante. Ele hesitou mais uma vez. O que significava realmente reviver a dor do passado? A ideia o nauseava. O medo de perder Lucas dava voltas em sua mente, se entrelaçando com o desejo de confrontar os erros que assombravam sua linhagem. Mas e se a saída fosse apenas uma armadilha? As sombras começaram a contornar Rafael como serpentes, aproximando-se lentamente, formando uma rede de desesperança. Ele sentiu o frio invadir sua espinha e um eco de risadas malignas tomou conta do ambiente. Seu instinto gritou para que ele não se deixasse guiar pela escuridão, mas o impulso de proteger Lucas era mais forte. A mulher em branco estendeu a mão. Abrace seu destino, Rafael. É um teste, e você não está sozinho. Seu filho precisa saber quem você realmente é. Apenas reviva o que foi escondido e tudo poderá ser transformado. Um fragmento de lembrança cortou sua mente, uma noite que ele parece ter esquecido. A casa antiga da avó, o chamado de um ritual, as velas acesas dançando em um círculo. Olhos em chamas observando, ansiosos, enquanto vozes de almas perdidas sussurravam promessas de poder. E ali estava ele, um menino assombrado, hesitando em tocar um objeto que lhe prometia a verdade e a dor. Não posso fazer isso de novo, murmurou para si mesmo, a voz se quebrando. Mas, em um relance, ele viu Lucas, sentado em sua cama, a luz da lua filtrando-se através da janela. Os instintos de pai se acentuaram e a determinação superou o medo. Ele precisava lutar. Precisava descobrir e reviver aquilo que ficou enterrado no passado, se quisesse proteger seu filho. Com um grito de força, Rafael deu um passo em direção à porta. O som das risadas transformou-se em gritos de raiva. A mulher em branco sorriu, seus olhos agora brilhando como fogo. Você escolheu, Rafael. Agora você deve enfrentar o que está além. Instantaneamente, a realidade ao seu redor se distorceu e rasgou, e Rafael sentiu seu corpo ser puxado em direção à porta. Ele estava indo para longe do presente, para dentro do que foi deixado para trás. E enquanto a luz vibrava ao seu redor, ele compreendeu que não estava indo sozinho. Sua decisão já repercute na vida de Lucas. Ecoou a voz da mulher, distante, enquanto ele cruzava o limiar. Uma onda fria e cortante invadiu seu ser e de repente a imagem de Lucas desapareceu. E ele se viu no auge de um ritual sombrio, cercado por figuras encapuzadas. O sacrifício começaria ali, e uma revelação agonizante estava prestes a se desdobrar. Qual verdade estava oculta no legado da sua família? Os olhos das figuras voltavam-se para ele e uma pergunta pairava no ar carregado de tensão. Você está preparado para o que vem a seguir? Rafael sentia o peso da expectativa no ar, como um nevoeiro denso que envolvia seus sentidos. Os rostos encapuzados se aproximaram da luz trêmula que emanava das velas. Suas sombras dançavam nas paredes como se estivessem vivas. Um dos encapuzados, com as mãos ao invés de dedos, apontou para ele. A herança é sua. Você vai aceitar? A voz era grave como se saísse de um abismo. Coração acelerado, Rafael tentava arfar, mas o ar parecia espesso.
Ele se sentia mergulhado em uma ritualística aterradora, parado entre aqueles símbolos obscuros e a mais profunda verdade da sua linhagem. Lembrou-se das advertências da avó, das histórias que a família sempre tentou esconder. Seria esse o seu destino? A necessidade de quebrar a maldição que manchou seu sobrenome? Um dos encapuzados começou a murmurar palavras em uma língua antiga, e Rafael percebeu que a cena ao seu redor se transformava. O chão começou a vibrar sob seus pés. Os rostos sombrios pareciam se torcer em agonia. Ele queria gritar, mas não havia som. Apenas o eco aterrador daquela língua ressoando. A luz das velas flutuava, acendendo os rostos pálidos dos encapuzados. Ele notou um símbolo esbranquiçado na parede atrás deles, algo que o chamou como um ímã para o seu próprio medo. Era o mesmo símbolo que ele viu na casa da avó, a mesma marca que ele tentou esquecer. Sentiu o estômago revirar. "Rafael!" A mulher em branco gritou, a voz dela penetrando a neblina do ritual. "Você deve se lembrar de quem você é." As figuras começaram a se mover em círculo, entoando um canto baixo e hipnótico. Rafael sentiu seus pés grudarem no chão, uma força invisível o mantendo preso àquele local maldito. Olhou novamente para a porta que havia atravessado, sua única rota de fuga agora obscura, envolta em estrelas sombrias que pareciam pulsar, com uma energia própria. Um instinto primário, quase animal, despertou dentro dele. Ele gritou com toda a força que tinha. "Eu não sou isso, não posso ser isso." Seus punhos cerrados tremeram, e como um relâmpago, a lembrança do ritual na casa da avó surgiu com força. As velas, a escuridão, a sensação de repressão. Algo mais estava envolvido, uma conexão que ele não conseguia entender. Repentinamente, as figuras pararam e suas cabeças se inclinaram em uníssono. O silêncio era opressivo, apenas quebrado pelos sussurros do vento nas frestas da caverna em que se encontravam. A fumaça das velas começou a se agrupar em uma forma nebulosa na frente de Rafael. Ela ganhou uma figura feminina, os traços indistintos, mas de alguma forma conhecidos. Era a mulher amaldiçoada que, segundo a lenda, assombrava a história da família. "Você me trouxe de volta", ela murmurou, sua voz causando um arrepio profundo em Rafael. "Quem é você?" Ele conseguiu perguntar, a voz quase falhando. A mulher se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez Rafael recuar. "Sou o seu passado, mas também a chave para o seu futuro. Aceite a verdade ou perca tudo o que ama." Rafael se debateu internamente, o peso da decisão se tornando quase insuportável. Se ele aceitasse, o que aconteceria? Se não, Lucas estaria a salvo, mas a escuridão reinaria em sua vida. A mulher estendeu a mão e Rafael percebeu que o espaço ao redor dele começava a se fragmentar. As figuras encapuzadas ressoavam, a energia pulsando ao ir e vir. "Escolha agora, Rafael. O tempo está se esgotando." Ele precisava agir. As vozes aumentavam, e um pânico profundo começou a tomar conta dele. Qual era o preço de sua decisão? Em meio a tudo isso, uma ideia fatídica atravessou sua mente. E se não fosse só ele que estava sendo testado? E se Lucas já estivesse em perigo? O gesto se tornou impulsivo, e ele abriu a boca para gritar, sem saber mais o que diria. A tensão no ar tornava tudo sufocante, o horizonte se desvanecendo e ao mesmo tempo se agitando. "Pelo amor de Deus, não!" Ele gritou, mas a máscara da mulher amaldiçoada se distendeu em um sorriso cruel. E as sombras começaram a se agitar na escuridão, como se estivessem respondendo àquele clamor desesperado. Qual seria o custo de desvendar a verdade? O que ele realmente teria que sacrificar? Capítulo seguinte. O grito de Rafael parecia ficar preso nas paredes ao redor, ecoando como um lamento perdido. As sombras dançavam freneticamente,
como se fossem criaturas possuídas, puxando-o para dentro da escuridão que o rodeava. Ele olhou para a mulher pela última vez, e naquele instante, seu coração disparou. A expressão dela, antes tenebrosa, agora era de uma expectativa inquietante e insaciável. Você não pode evitar o que é seu, a mulher exclamou, sua voz infiltrando-se na mente de Rafael como um veneno. Ele sabia que não tinha escolha. O frio na espinha se intensificava e o ar parecia zumbir à sua volta. Eu preciso salvá-lo, preciso fazer isso por Lucas, pensou, lutando contra o pânico que ameaçava dominá-lo. De repente, a sala começou a tremer. As velas balançavam e a fumaça se torcia em espirais grotescas. Os encapuzados levantaram seus braços e os murmúrios ganharam uma cadência sinistra. Rafael sentiu suas pernas finalmente se moverem. Um impulso incontrolável o levando a dar um passo em direção à mulher. Ao fazer isso, uma onda de poder percorreu seu corpo. Eu aceito, gritou, sua voz agora carregada de um novo significado. As sombras ficaram paralisadas, como se o universo contivesse a respiração. A mulher sorriu, mas não havia felicidade em seu olhar. Era um sorriso carregado de uma tristeza profunda e uma expectativa desesperadora. Então esteja preparado, ela disse, enquanto os encapuzados começavam a se deslocar, revelando um altar rudimentar coberto por uma toalha manchada de sangue. O cheiro de ferro e podridão invadiu suas narinas. Uma visão aterradora se desdobrou diante dele. O altar tinha símbolos que indiscutivelmente eram aqueles que a avó lhe mostrara durante suas histórias. Rafael não conseguia desviar os olhos. Algo dentro dele estava se quebrando, a conexão com o passado se tornando mais forte, mais dolorida. Deixe-me libertar você da maldição, ele gritou, aquele impulso de bravura se misturando à urgência de salvar Lucas. O altar iluminou-se como se estivesse respondendo ao chamado de sua declaração. Para sua surpresa, a mulher se aproximou e, com um toque suave, selou um pacto assustador. Mas a liberdade vem com um preço, Rafael. O que você dará em troca? Ele hesitou. O que ele poderia oferecer? Era tudo tão confuso. O tempo escoava, e no fundo da mente, uma voz sussurrava que cada decisão tinha sua consequência. Estava mais claro do que nunca. Sua alma, seu amor. Talvez até mesmo Lucas. Eu darei o que precisar, ele disse agora com a determinação de não deixar mais nada escapar de suas mãos. A mulher começou a entoar palavras em sua língua antiga novamente, o poder ressoando nas paredes, enquanto uma neblina escura se formava ao seu redor. Rafael sentiu-se puxado em várias direções, como se fossem correntes invisíveis amarradas ao seu corpo. Um grito escapuliu de seus lábios, mas desta vez não era de desespero. Era um grito de determinação. A luz nas velas se apagou abruptamente, mergulhando tudo em trevas absolutas. Rafael gritava, lutava contra a pressão, mas a voz da mulher ecoava dentro de sua cabeça insistindo: o passado não pode ser esquecido, deve ser confrontado. Com isso, alguma coisa começou a surgir atrás dele. A sensação de presença despertou arrepios aterradores. Ele não estava mais sozinho naquela sala maldita. Algo ou alguém se aproximava. No silêncio, o suspense pairava. Era hora de enfrentar os fantasmas que o perseguiam. A pergunta que não queria responder ecoava na mente. O que vai acontecer quando a verdade finalmente emergir? E à sua frente, no meio das sombras, uma silhueta se formava, revelando um ser que ele conhecia muito bem. A silhueta começou a tomar forma, delineando um rosto que Rafael nunca imaginou encontrar novamente. O pânico pulsou em suas veias ao reconhecer os traços familiares, uma expressão marcada pela dor e pelo medo. Era Lucas, parado ali no meio da escuridão, seus olhos refletindo um terror abissal. Lucas! Rafael gritou, mas a palavra saiu encolhida, quase como se a escuridão tivesse engolido o som.
O garoto não respondeu, apenas permaneceu imóvel, como uma estátua de cristal quebrada. Rafael não sabia se avançava ou se esperava por alguma explicação. A mulher amaldiçoada ao seu lado, agora um imenso contraste entre luz e sombra, parecia amparar o que estava prestes a acontecer. Ele sempre foi seu, Rafael. Desde o início. A voz da mulher soou suave, mas carregada de uma maldade inegável. Seus olhos, agora mais uma vez fitando Rafael, estavam iluminados por uma chama do inferno. Mas você se esqueceu do que a verdade pode fazer. Rafael sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O que ela estava insinuando? A lembrança das histórias contadas pela avó o invadiu. Palavras sussurradas em noites frias sobre um ancestral que havia se perdido em um pacto tenebroso. Algo profundo e amargo dentro de sua memória começou a se agitar. Ele precisava resistir. Eu não permitirei que você o machuque, gritou. Mas houve um tremor em sua voz que não passou despercebido. Os encapuzados sussurravam agora, suas vozes se entrelaçando em um coro aterrador que parecia ecoar pelas paredes da sala. Rafael sentiu o peso de suas palavras, um misto de certeza e desespero se formando a cada segundo que passava. Você realmente acha que pode salvá-lo sem antes entender quem ele é? A mulher perguntou, seus lábios curvando-se em um sorriso que não alcançava os olhos. E como uma mágica, a sala pareceu respirar mais forte. As sombras se contorciam, formando uma espiral que puxava Rafael em direção ao altar. Ele lutava, mas era como estar preso em um sonho horrendo do qual não conseguia acordar. Lucas olhou para Rafael, seus olhos transmitindo um apelo silencioso. Pai, me ajude. As palavras foram um sussurro. A cena queimou na mente de Rafael, sua determinação renovada. Ele se lembrou de tudo o que havia lutado para proteger, e essa lembrança alimentou um fogo novo dentro dele. Eu não sei o que você quer de mim, mas não hesitarei, disse Rafael, a voz ressoando com uma coragem inesperada. Se houver um jeito, eu farei. A mulher deu um passo à frente, movendo-se como uma sombra viva. Então descubra, Rafael. A resposta está mais próxima do que você imagina. Recordar é um preço alto. No exato momento em que ela falou, uma torrente de imagens invadiu a mente de Rafael. Ele viu seu passado distorcido, o medo em cada canto escuro da casa que cresceram juntos. Sentimentos de culpa e dor começaram a assediá-lo, lembranças de decisões que parecia ter esquecido. Um calor intenso subia desde seu coração, passando pelo seu corpo, como se ele estivesse sendo puxado para o centro do próprio mistério. A sala se desfocou, e Rafael se viu cercado por suas memórias mais sombrias. Ele estava à beira de um precipício, prestes a confrontar não só o que havia feito, mas o que poderia perder. Então, uma explosão de luz verde o atingiu, e em um instante, a visão de Lucas diante dele começou a mudar. Rafael, a verdade do passado não é o que você imagina. A voz de Lucas desapareceu no clamor dos murmúrios, e no fundo, uma pergunta pairava no ar. O que Rafael realmente estava prestes a descobrir? Rafael piscou, tentando entender a transformação diante de seus olhos. A figura de Lucas agora se desvanecia, substituída por uma versão mais sombria e distorcida. A essência da criança que ele conheceu se misturava com uma presença mais antiga, quase sobrenatural. A expressão de Lucas tornava-se uma colcha de retalhos de dor e angústia, como se o próprio tempo estivesse sendo esfolado de sua identidade. Pai, não sou mais quem você conhece. Lucas sussurrou, sua voz ecoando de maneira grotesca. As sombras ao redor pareciam se alimentar da ansiedade de Rafael, puxando-o para um abismo sem fim. Lucas, Rafael implorou estendendo a mão, mas cada passo em direção ao filho era como andar sobre vidro quebrado. A sala girava, claudicando entre a luz e a escuridão, como se uma tempestade tivesse povoado aquele espaço restrito.
Os encapuzados aumentavam os gritos, cada um entoando um lamento que se entrelaçava como uma canção de ninar macabra. A mulher amaldiçoada observava, um sorriso sádico iluminando seu rosto. A família tem seus segredos, Rafael, e você, como herdeiro, precisa pagar o preço. A verdade sobre Lucas, sobre vocês dois, vai além do imaginável. Rafael se sentia sufocar. O passado que ele pensava ter enterrado estava ressurgindo, desenterrando verdades que ele não estava preparado para enfrentar. Ele arremessou a cabeça para trás, tentando afastar a avalanche de memórias que a mulher evocava. Você não entende. Eu só quero salvar meu filho. Ele gritou, sentindo lágrimas quentes escorregar por seu rosto. Salvar. A mulher repetiu como se o termo fosse uma piada. Salvar é uma escolha que você nunca fez. Tudo que você fez foi negar. Agora é hora de encarar a sua herança. A maldição já foi lançada. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar, e Rafael sentiu o coração apertar. Ele virou-se rapidamente procurando a fonte do som. Era Lucas, sua imagem agora contorcida pela angústia, enquanto sombras pareciam puxá-lo para longe como tentáculos traiçoeiros. Pai, a verdade é... Eu sou a consequência. Lucas gritou, sua voz se perdendo em uma cacofonia crescente. As palavras reverberaram na mente de Rafael, ressoando como um eco de seu próprio sofrimento e culpa. Lucas, não. Rafael se aventurou em direção à escuridão, cada passo mais pesado que o anterior. Ele estava desesperado, mas ao mesmo tempo, uma parte de sua consciência o alertava para o perigo. Anos de mistérios e segredos familiares se comprimiam em uma única verdade aterradora. A mulher, agora à sua frente, parecia absorver a cena com prazer. A culpa e o medo confundem sua sanidade, Rafael. Mas a verdadeira revelação está escondida em seu próprio sangue. Você ainda pode mudar o destino, mas para isso, precisará fazer uma escolha. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ela queria dizer com aquilo? Que escolha ele tinha? As sombras cerravam-se em torno dele, engolindo a luz enquanto a sala pulsava como um coração distante, um aviso. Você pode salvá-lo ou libertá-lo. Ela sussurrou, a voz cheia de promessas e ameaças. Libertá-lo? Do quê? Rafael perguntou, a desconfiança arrebentando suas palavras. Mas a mulher apenas sorriu e a sala explodiu em um grito coletivo. Rafael caiu, seu chão se desfazendo, e no momento em que ele estava à beira do desespero, o cenário começou a mudar novamente. As paredes escureceram, e o altar transformou-se em uma sequência de imagens frenéticas. Cenas de pessoas fugindo, rostos distorcidos, e a risada ecoante da mulher amaldiçoada. O horror se estendia diante de seus olhos, e então, tudo se apagou. No silêncio opressivo, uma pergunta pairou no ar, cortante como uma lâmina. O que Rafael estava disposto a sacrificar para descobrir a verdade que poderia mudar não apenas o destino de Lucas, mas o dele também? A escuridão cedeu espaço a uma nova realidade, mas a sensação de terror permaneceu, como um manto sufocante envolvendo Rafael. Ele se viu em uma floresta densa, onde árvores retorcidas e cobertas de musgo pareciam sussurrar segredos sombrios. O ar estava pesado, e um cheiro agonizante de decomposição impregnava tudo à sua volta. Cada passo que ele dava fazia o chão ranger, como se a própria terra estivesse viva, reagindo à sua presença. Lucas! Ele gritou, mas sua voz saiu abafada, quase como se a floresta tentasse engolir suas palavras. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo farfalhar de folhas secas que pareciam se mover sozinhas. O coração de Rafael disparava, e a angústia o envolvia como uma serpente apertando seu corpo. Você precisa encontrar a verdade, pai, antes que seja tarde demais. A voz de Lucas ecoou à distância, distante e irreal.
Rafael queria seguir o som, mas seus pés pareciam presos à terra, como se algo maligno estivesse impedindo sua fuga. Ele se forçou a avançar, suas pernas tremendo sob o peso de um medo que ele mal conseguia compreender. O caminho se tornava cada vez mais estreito, enredado por raízes grossas que se assemelhavam a dedos mortos tentando prendê-lo. Figuras encapuzadas surgiram entre as árvores, seus rostos cobertos por sombras, mas os olhos brilhavam como brasas. Eles sussurravam entre si, palavras em uma língua que cortava o ar, trazendo uma sensação de desolação. Rafael, venha conosco, a verdade está à espera, disseram em uníssono, como um coro demoníaco. Eu não vou, ele respondeu, sua voz embargando. Lembranças do passado retornavam a seu espírito, memórias de um laço quebrado com Lucas, os momentos de felicidade que agora pareciam distantes e inatingíveis. A mulher amaldiçoada dominava seus pensamentos, cada palavra dela batia como um tambor em sua mente. Bienal, uma presença vingativa, continuava a pulsar, prendeu seu coração. Rafael avistou uma luz à distância, era fraca, mas parecia genuína. Sem pensar, ele correu em direção àquela esperança, ignorando as vozes que tentavam deter sua corrida. Os encapuzados agora o seguiam, suas risadas ecoando como um lamento distorcido. Ao alcançar a luz, Rafael encontrou-se em uma clareira. Seu coração afundou ao ver uma cena perturbadora. No centro, uma mesa de pedra, e sobre ela, um livro aberto com páginas amareladas e cobertas de símbolos grotescos. E ali, no meio, uma foto de Lucas, sua expressão angustiada quase saltando da imagem. Eu sou a consequência, reverberou em sua mente, cada palavra mais pesada que a anterior. Rafael se aproximou sentindo uma força magética o puxar. Eu preciso saber como posso ajudar meu filho, ele murmurou, a voz embargada pela ansiedade. Naquele instante, uma brisa fria atravessou a clareira, fazendo com que o livro balançasse. As páginas passaram rapidamente, até que pararam em uma ilustração macabra de uma árvore com raízes profundas, cada uma parecendo levar a um desespero diferente. Escolha uma. Uma voz ecoou, não mais distante, mas dentro da sua própria mente. Era a mulher amaldiçoada, sua risada reverberando como um eco maligno. Rafael hesitou. A ideia de escolher um caminho que pudesse resultar na destruição de Lucas o aterrorizava. E se a escolha que fizesse apenas piorasse a situação? As sombras se aglomeravam ao seu redor, absortas e famintas, esperando sua decisão. Pague o preço, Rafael, ou perca o que ainda lhe resta, disse a voz, implacável. Ele olhou para o livro mais uma vez, a angústia consumindo-o. O que ele estava disposto a sacrificar? Com isso em mente, ele ergueu a mão hesitante, em direção a uma das raízes desenhadas, sua respiração acelerando. O que aconteceria se ele escolhesse o pior destino? O que ele estava realmente disposto a enfrentar para salvar Lucas daquela escuridão? Antes que pudesse decidir, os contornos da clareira começaram a se desfazer. O livro, a luz, os rostos ao redor. Tudo se tornava nebuloso, como se a terra fosse tragada para dentro de um abismo. Rafael sentiu seu corpo ser deslocado e a imagem de Lucas brilhava em sua mente. Seria o fim ou um novo começo? A luz começou a brilhar intensamente. E Rafael sentiu como se a essência da realidade estivesse sendo comprimida, puxando-o para um novo destino. Ele fechou os olhos momentaneamente, um desejo fervoroso de proteger Lucas queimando em seu peito. Quando finalmente abriu os olhos, encontrou-se em um lugar familiar, mas distorcido. Era a casa de sua avó, mas tudo parecia mais sombrio, o cheiro de mofo e terra se misturando ao ar. As paredes estavam cobertas de sombras que se moviam como se tivessem vida própria. O eco de risos infantis ressoava pela casa, mas era envolto em um tom de tristeza. "Lucas!" ele gritou, agora em uma voz que parecia mais forte.
O lamento de seu coração pulsava como um tambor, e ele sabia que precisava encontrar seu filho. As portas se abriram e fecharam sozinhas, revelando fragmentos do passado. Cada canto trazia uma lembrança, vislumbres de momentos felizes em família. Mas essas memórias logo se tornaram pesadelos, rostos conhecidos distorcidos pela dor e angústia. Rafael começou a andar, guiado pelo instinto. Todas as histórias que sua avó contava voltaram à sua mente, enraizadas nas tradições que ele havia ignorado. O que ele não sabia era que aquelas histórias eram mais do que contos, eram advertências. Com isso, o temor se transformava em compreensão. A conexão com sua origem pulsava dentro dele como um grito de socorro. Finalmente, ele avistou uma porta entreaberta, uma luz brilhante do outro lado. Natan, sua coragem renovada, avançou em direção a ela. Assim que cruzou o limiar, a cena se tornou clara. Lucas estava ali, sentado em um canto, seus olhos cheios de medo e desespero. Mas ao contrário do que ele imaginara, a presença da mulher amaldiçoada não estava visível. "Pai?" Lucas murmurou, sua voz tremendo. Rafael sentiu seu coração se apertar. O rosto do filho exibia a dor de quem já havia enfrentado muitos horrores e ainda estava lutando contra a escuridão. "Estou aqui, filho. Estou aqui para te salvar." Rafael declarou, correndo até Lucas e envolta-o em um abraço apertado. Ele sentiu o calor e o alívio enquanto segurava seu filho, inesperadamente consciente de que cada momento tinha um peso imensurável. Mas a calma foi breve. As sombras na sala começaram a se agitar e a mulher amaldiçoada apareceu, sua figura envolta em neblina e lamento. "Vocês acham que podem escapar da verdade?" Ela sibilou, suas palavras congelando o ar. Rafael se agachou, segurando Lucas com força. "Não vou deixar você levar meu filho." Ele sentiu a força da decisão dentro dele, o peso de suas ações insistindo em não ceder. "A verdade deve ser revelada." A mulher começou, mas Rafael não a deixou completar. "Basta!" ele gritou. "Se você quer a verdade, então que seja. Eu aceito a maldição, mas não à custa de Lucas. O que você quer de mim?" Os olhos dela brilharam, uma satisfação triste refletindo-se em seu olhar. "Você deve confrontar o ciclo, Rafael. Aceitar a dor e o sacrifício. É a única maneira de quebrar a maldição." A voz ecoou ao redor, instigando o medo que se alimentava dos erros passados. Mas Rafael já não temia. "Mostre-me o que devo fazer." As palavras saíram pesadas de sua boca e a sala pulsou com uma energia antiga. A mulher sorriu, um sorriso triste, mas resignado. "Então prepare-se para enfrentar o legado que você tanto teme." E com um movimento de suas mãos, as sombras se abriram, revelando um novo caminho. Era um caminho repleto das memórias de sua família, lembranças de amor e traumas, todas as dores e alegrias que moldaram quem ele era. Se você quer salvar Lucas, terá que revisitar suas escolhas. Você precisa abrir seu coração e a verdade virá até você. A mulher disse, sua figura começando a desvanecer. Rafael olhou para Lucas, que agora estava mais calmo, mas ainda ansioso. Você está pronto, filho? Lucas assentiu, e juntamente se voltaram para o caminho que surgia à sua frente. Eles sabiam que a jornada seria cheia de riscos e sacrifícios, mas que eram coisas que precisavam enfrentar juntos. O caminho estava escuro, mas a luz que emanava de seu amor e determinação ofuscava as sombras. Cada passo os levava para a verdade. Cada sussurro do passado era um passo em direção à liberdade. Rafael respirou fundo, sentindo a adrenalina do medo transformando-se em esperança. Vamos descobrir juntos, Lucas. Não temos nada a temer quando estamos juntos. E assim, com coragem renovada, pai e filho seguiram adiante, prontos para enfrentar o que estava por vir. No exato momento em que cruzaram o portal,
Uma onda de luz irradiou pelo ambiente e a sombra da mulher amaldiçoada desapareceu, dissolvendo-se na névoa como um pesadelo dissipado ao amanhecer. A maldição, como prometera, começava a se desfazer, e a verdade dançava à sua espera. A jornada estava apenas começando, mas agora eles tinham um ao outro e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. As memórias, as escolhas e o amor, tudo isso se fundia em uma nova esperança. E finalmente, Rafael entendia que, entre a sombra e a luz, o verdadeiro amor se solidificava como a força mais poderosa contra qualquer mal. E assim, eles saíram da escuridão. Com a mágica que apenas o amor é capaz de criar, a maldição realmente começaria a se desfazer, revelando um futuro repleto de novas possibilidades, um futuro que eles estavam prontos para acolher, juntos e sem medo. Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comentar suas reações e teorias sobre esse final explosivo. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos espalhar o terror e a emoção.